Opa. Ih, caramba. Uma carta falsa no meio da minha coleção. Sejam bem-vindos, meus amigos fanboys e fangueiros de Yu-Gi-Oh! Aqui é o Rafael e hoje eu vou trazer para vocês um tema que eu realmente gostaria de estar conversando com vocês. Os cards falsos do Yu-Gi-Oh! Então, solta a vinheta! Bom, pessoal, o intuito do vídeo de hoje é para a gente estar reconhecendo as cartas falsas do Yu-Gi-Oh! Porque elas estão cada vez mais no mercado, apesar da gente ter saído já daquela época, no início do Yu-Gi-Oh! Onde as famosas mini-cards, os mini-cards, na verdade, estavam em todos os lugares, praticamente. Acredito que tanto como assim, que nem eu e você, aqueles que assistiam o Yu-Gi-Oh! Pela TV Globinho, adquiriram essas cartas e começaram a gostar do Yu-Gi-Oh! Através dessas cartas. Eu não acho ruim isso, desde que isso não afete o jogo nem o bolso de ninguém. E o que está acontecendo? Recentemente, conforme a tecnologia avança, as cartas falsas estão cada vez mais parecidas com as cartas oficiais do jogo. E eu estou fazendo esse vídeo justamente por causa disso, porque tem muitos amigos meus que estão entrando em contato comigo e oferecendo cartas que infelizmente não são originais. Então, meu intuito aqui é mostrar para vocês qual é a diferença das cartas originais, quais são as cartas que não são, que são, infelizmente, são falsas, para a gente estar identificando elas. Diferente das minicards como existiam no passado, dos minicards que existiam no passado, dava para reconhecer, era muito fácil reconhecer qual era a carta falsa e qual era a carta original, mas hoje em dia realmente a pirataria está pegando pesado nas cartas e está deixando elas cada vez mais semelhantes com as oficiais. Então, as dicas de hoje vai ser justamente sobre isso. E eu mostrei uma carta aqui no começo do vídeo que estava no meio da minha coleção e eu preparei um videozinho para a gente analisar cada aspecto da carta e identificar o motivo dela ser falsa. Então vamos lá, pessoal. Como a gente pode ver aqui, são duas cartas totalmente distintas umas da outra, né? As duas são edições antigas, né? Das coleções ainda da era 5Ds, da era GX. E eu peguei justamente elas em inglês porque eu não tinha essa carta Option Hunter oficial para a gente fazer a comparação das duas. Então eu peguei uma carta armadilha qualquer aqui, mais ou menos da mesma geração, para a gente ver quais são as diferenças das cartas, tá? Então a primeira diferença que a gente consegue notar aqui são os nomes das cartas. Percebe que o espaço das letras no Option Hunter é menor do que o espaço das letras da nossa Gemini Trap Hole, né? A gente tem um espaço melhor para a gente conseguir visualizar melhor o nome da carta. Quanto o Option Hunter, o espaço é menor entre as letras, tá? Outro detalhe que a gente consegue verificar aqui é que onde está escrito Card Armadilha, Trap Card, no Option Hunter a letra é maior. A letra está maior, né, do que na outra carta. Outro aspecto que a gente tem que analisar é o espaço entre a caixa de texto, a caixa do nome e o desenho em si. Percebam que ele tem uma leve diferença de uma carta para outra. Um outro detalhe que a gente tem que analisar é o texto da carta. O texto da carta do Option Hunter parece que está um pouco mais embaçado, está um pouco menos nítido do que o espaço da Gemini Trap Roller. A gente consegue ler melhor o texto da carta, né? A gente consegue ver que a imagem do Option Hunter está um pouquinho mais embaçada do que a Gemini Trap Roller. E eu acho que o ponto mais interessante de se analisar, o ponto mais fundamental da gente ver, é a questão dessa esfera onde está o kanji, que mostra que tipo de carta é.
Perceba que da Gemini Trap Roll ele está bem nítido e a gente consegue ver o nome Trap bem em cima do kanji. Enquanto no Option Hunter o título Trap está um pouquinho mais afastado do final do kanji. E por fim, só para a gente ver a análise completa, eu coloquei aqui as duas cartas, o fundo das duas cartas para a gente analisar. E percebam que eles são bem semelhantes, porém, a da Option Hunter, a imagem está um pouquinho mais abaçada, está um pouquinho mais forte, né? Porque ela é uma carta falsificada, então ela não consegue ter a mesma imagem da outra carta. Uma outra questão que tem que ser abordada é a questão do selo. Todas as cartas do Yu-Gi-Oh! Elas têm um selo prata ou dourado no final do card. Esse selo, conforme você coloca contra a luz, ele aparece o olho do milênio e aparece o texto escrito Yu-Gi-Oh! Dentro do selo. Isso era muito difícil ser reproduzido pelas cartas falsificadas, mas elas estão conseguindo reproduzir esse selo e já não é de hoje. Já há um certo tempo que elas têm produzido esse selo, assim como as cartas oficiais. Então, não sigam este selo como uma única base para identificar uma carta original e uma carta falsa. As cartas falsas também estão conseguindo produzir esse selo. E como eu falei, já não é de hoje. Já há um certo tempo que elas conseguem produzir. Aproveitando que a gente está falando sobre as cartas que não são oficiais do Yu-Gi-Oh! Existem umas cartas chamadas cartas oricas. O que é isto? Existem algumas pessoas que produzem essas cartas dentro de gráficas. O conteúdo delas é bom, o papel é bom, o desenho fica bem feito dentro da carta e elas, logicamente, são um preço bem mais acessível do que as cartas oficiais. Algumas delas apresentam cartas que eram exclusivas do anime, até versões que são do anime, né? Aquela versão do anime americano, que tem a carta, né, o desenho da carta, e embaixo só o textinho dela, sem as estrelas, sem mais conteúdos como a gente tem nas cartas oficiais. Eu não acho ruim também as cartas oricas. Para aqueles que querem ter, de repente, uma versão do anime para fazer um cosplay, elas são bem interessantes, tá? A única coisa que a gente precisa observar nas cartas oricas são duas coisas. Os próprios vendedores, eles explicam isso para vocês, tá? A primeira delas é que você só pode usar isso em partidas amigáveis, você não pode usar elas em partidas oficiais, tá? Isso vai ficar bem claro. E a segunda parte delas é assim: você possivelmente, num futuro, é que hoje a gente nunca compra uma coisa pensando em vender ela no futuro, mas se um dia você precisar se desfazer delas, você tem que ter em mente que você não vai conseguir pegar o valor que você pagou nelas, né? Até porque você vai precisar achar uma pessoa específica que vai ficar com elas, porque elas não são oficiais, né? Digamos assim. Já é difícil, de repente, a gente conseguir negociar uma carta oficial, uma carta que não é, ela fica um pouquinho mais complicada. E para finalizar esse vídeo, eu quero dizer que eu dividi esse vídeo em duas partes, tá? Hoje a gente abordou a questão das cartas falsas, eu tentei explicar o melhor possível algumas estruturas das cartas originais e das cartas falsas para a gente analisar. E semana que vem eu vou trazer para vocês uma análise completa de como a gente consegue identificar as cartas oficiais através apenas do design delas, tanto as cartas japonesas, as cartas orientais, quanto as cartas do TCG, as cartas aqui ocidentais. Por quê? Para que a gente também não seja enganado, de repente pegar uma carta oficial na mão e por ela não ter, de repente, alguma das características que estão aqui abordadas, você não confundir ela com uma carta falsificada. Pessoal, fico por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Valeu, pessoal! Bom, eu vou separar ela aqui junto dos CDs do Guns N' Roses para tacar fogo mais tarde.